Agora sim, é isso que eu queria. Bom dia a todos. Vamos lá falar sobre alguns pontos aqui do tema como construir, né, uma vida num estilo mais leve. Tá aqui. Todos nós estamos vivendo algum estilo de vida pelo qual escolhemos, inconscientes ou não. Talvez você nunca refletiu de verdade sobre como é a sua vida hoje e de como quer que sua vida e como quer que ela seja no futuro. Vamos falar sobre isso. É importante a gente ressaltar que não é obrigatório você pensar sobre isso ou querer isso, né? Mas é interessante. É legal você pensar no seu estilo atual de vida e você pensar em qual você quer ter ou qual você quer estar tendo futuramente. Então, a gente faz alguns pontos, né? Primeiro, o mapeamento da sua vida atual. Como é a sua rotina hoje? Versus a que você quer no futuro. Como é seu trabalho hoje? Versus ao que você quer no futuro. Como são seus hábitos hoje? Versus aqueles hábitos que você quer estar tendo no futuro. Como são seus hobbies, passatempos, valores, amigos? E onde você gostaria de morar? Como você gostaria de estar? Então, são pontos que a gente vai nos ajudando a refletir sobre qual estilo de vida nós queremos. É uma pergunta muito legal de se fazer, é como eu quero viver, né? Você toma consciência da sua vida como um todo e você se pergunta como você quer viver a sua vida. Isso é muito importante, tá? Esse é o primeiro ponto, é o pontapé, né? Como você está hoje e como você gostaria de estar no futuro. E o segundo ponto é, você não consegue ir a lugar algum se não definir para onde quer ir, né? Aquela frase lá do livro e do filme da Alice, né? País das Maravilhas. O gato fala para ela, aonde você quer ir? E ela diz, não sei. E aí, para quem não sabe, qualquer lugar sabe. Qualquer lugar serve, né? Para quem não sabe para onde ir, né? Qualquer lugar serve. Então, é um clichê, mas é importante a gente definir como que a gente quer viver os próximos, como a gente quer estar, né? Nos próximos 5, 10, 20, talvez não tão longe, mas 5. 5 já dá um norte, 10 dá o outro norte. Então, essa definição será a sua bússola, será um guia, né? Será um norte, um GPS, para que você defina, olha, hoje minha vida está assim, mas eu tenho certeza que daqui a 2, 5 anos, ela estará diferente, eu vou estar num estilo de vida diferente. Isso é muito importante também. Esse é o segundo norte nosso, né? E aí, o terceiro norte é valores pessoais. Valores são coisas importantes que nos direcionam nas nossas principais escolhas e decisões, mesmo que a gente não tenha consciência. Muitas vezes estamos vivendo um estilo de vida que negligencia, que vai contra os nossos valores, sem percebermos. Corremos o sério risco de sermos infelizes e, algumas vezes, o inverso do que imaginamos um dia ser como pessoa. Isso é muito comum, acontece muito, porque a gente vai tomando escolhas, e isso vai nos construindo. E sabe aquela coisa tipo assim, quando eu dei conta, já aconteceu? É mais ou menos por aí. Então, é importante a gente pensar nos nossos valores, né? Isso é um exercício muito legal, muito legal. É muito importante a gente pensar nos valores pessoais, porque eles estão na ponta de todas as escolhas que nós fazemos, das principais, inclusive, das nossas decisões, inclusive, da pessoa que a gente quer ser, inclusive. Então, assim, se a gente
não pensa com carinho, com zelo nisso, a gente vai estar esquecendo o tipo de pessoa que a gente se comprometeu um dia em ser. Então, tipo, para mim, hoje, um valor que está muito em evidência é a coerência, a verdade. Eu não consigo imaginar, em qualquer situação da minha vida, futuramente, eu imaginar mentindo ou sendo incoerente. Então, eu tento ser o máximo possível coerente, eu tento ser o máximo possível verdadeiro. Então, assim, são valores para mim, assim, que se toda vez que eu piso na bola com eles, de algum modo, né, eu entro em processo de crise ou algo emocionalmente. A minha estabilidade emocional precisa desses valores. Então, acho que é uma questão que você pensa, olha, os meus valores estão em dia. Se meus valores não estiverem em dia, o quanto mal eu posso fazer para mim mesmo? Pode-se fazer essa pergunta. Se os meus valores não estiverem em dia, o quanto mal eu posso fazer para mim mesmo e para as pessoas que eu amo? Entende? Se eu começar a mentir agora, né, que tipo de ser humano que você, entende? E se eu for incoerente, enfim, os valores que você tem, não precisa ser uma lista. Você pegar os principais, 5, 10 no máximo, já dá um norte, tá? Aqui são pontos de reflexões, né? Então a gente falou sobre como está a sua vida hoje, né? O primeiro ponto foi esse. Como é que está a sua rotina? Como que você quer estar na rotina do seu estilo de vida? Como é que está a sua vida como um todo, o trabalho, enfim. E é outro ponto que a gente fala, que pode falar também, são reflexões, né? São prioridades de vida. Isso é muito importante também, a gente pensar nisso. Definir prioridade significa que sabemos o que não temos, nem toda a energia do mundo e nem todo o tempo do mundo. Se a gente não tem toda a energia do mundo, nem todo o tempo do mundo, a gente tem que fazer escolhas. Nós conseguimos fazer várias coisas, não ao mesmo tempo, e nem tudo que a gente dá conta, a gente não dá conta. Então, assim, a gente tem apenas 24 horas, a nossa energia é limitada, ela vai caindo ao longo do dia, então a gente não consegue fazer tudo que nós queremos. Se a gente for colocar tudo na folha, tudo que a gente quer, basicamente, né, mais de 80%, 60% daquilo não é possível, dado a circunstância do tempo e energia. Né? Então, assim, a gente precisa selecionar aquilo que é mais importante para nós. Né? Então, tipo, olha, vou dar um exemplo aqui, ó. Definir prioridade significa que sabemos que não temos nem toda a energia e nem todo o tempo do mundo. Definir o que você quer ter. Uma família, por exemplo, família plena e feliz. Por mais que seja utópico isso, mas você quer caminhar para essa direção, uma prioridade para você. Pode ser uma prioridade para você, assim como liberdade financeira. Não, eu quero caminhar nesse sentido, nesse rumo. Para mim é uma prioridade, né? Enfim, ser feliz, né? É uma prioridade para você. Estar bem consigo mesmo é uma prioridade para você. Então, você define essas prioridades de vida, né? Independente das metas que a gente faz, essas prioridades são um rumo, né? São como os valores ali. Só que os valores, eles estão lá no início, né? E as prioridades de vida, elas estão meio que no meio e no fim, né? Digamos assim. Elas estão mais no meio, né? Então, assim, você vai pensar, olha, dentro do meu estilo de vida, né? O que são minhas prioridades hoje, né? Se eu pudesse escolher, como se fosse entrar no restaurante. Eu estou lá dentro do restaurante, né? Eu posso escolher o que eu quiser comer. Se eu for escolher meu estilo de vida, como que eu quero, o que é mais importante? Eu não posso comer tudo. Tem dezenas de pratos lá, não posso comer tudo. O que é mais importante? Para alguns vão pegar salada, para quem tem a prioridade de alimentação saudável, olha só, a gente está falando aí, vai pegar o que é mais saudável. Para quem, não, hoje eu quero chutar, quero, né? Não quero ter. Vai pegar pratos menos saudáveis. Não tem nada de certo ou errado. É o que você escolhe. E depois tem consequências, né? Eu não gosto de olhar pelo ponto de vista certo ou errado. A questão é, tudo tem consequência.
As nossas escolhas têm consequências. Então, assim, dentro desse cardápio de coisas, né, que são mais importantes para você? O que é mais importante para você? Isso é muito importante de pensar. E falando sobre prioridades, isso, Karina, isso, muito, muito legal isso. Deixa eu ver se eu consigo ler novamente aqui, porque saiu aqui. Se eu consigo ler aqui. Só um minutinho. Sim. A imagem tá aparecendo? Muito interessante isso, reconhecer que a gente não vai ter tempo para tudo, e não pode comer tudo. A vida nos impõe que façamos escolhas sempre. Exatamente, exatamente. É isso. E aí está o dilema, né? Aí está o nosso dilema, porque a gente, as crianças, você leva seu filho de 6 anos, 8 anos, uai, para você, olha que legal, que diferente. Não, para será? Para você está, Clay? Pra mim tá normal. No meu, Então, no meu, eu vou no sair e meu, entrar de novo, no meu então. tá aparecendo. Talvez, você quer sair e entrar novamente? Talvez resolva. Você. Ou não, se preferir. É, Aí, o que acontece? Se você pega uma criança, né, de 6 anos, leva para um supermercado, ou para um parque, ou para... você vai ver a criança falar assim, eu quero brincar de tudo, né? A criança quer, né? Nós adultos, né, a partir do momento que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente tem que fazer escolhas, né? Aí a gente começa a escolher o seguinte, a gente não pode, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Você, como já começa a conhecer a pessoa, você vai ter que escolher com quem você vai ficar, namorar. Não dá para pegar todas do bairro, né? Ou pelo menos não é o que a gente imagina, mas muitas vezes a gente quer, né? A gente quer ficar com todo mundo, enfim. Então, tem que ter escolhas, né? Não dá para fazer todas as faculdades do mundo. Então, a vida adulta, né? Quando a gente é criança, a gente pensa que a gente pode fazer tudo. Então, esse é o nosso dilema, né? A nossa maior dificuldade hoje em dia é definir prioridades. É que queremos fazer tudo e tudo ao mesmo tempo, somado à falta de clareza que a gente tem do que realmente importa, né? São reflexões. Pense nisso. Prioridades podem variar muito. A prioridade de hoje não é a mesma, talvez, que era quando você tinha 5 anos atrás, né? Quando era 5 anos atrás. Então, isso é muito importante a gente valorizar isso. Por exemplo, talvez hoje, hoje eu estou me questionando, será que ser uma pessoa bilionária, milionária é uma prioridade para mim? Será que é um objetivo de vida? Você começa a refletir sobre, você vai atingindo um nível de consciência ou amadurecimentos que você começa a pensar, será que isso é realmente importante? E é super normal fazer esse tipo de reflexão. E é natural fazer essa reflexão. Pense nisso, prioridade pode variar muito. Não se cobre saber de imediato suas prioridades. Isso é um exercício. Você vai fazendo. Ninguém nasce sabendo as suas prioridades, a gente vai definindo, dependendo do norte. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo da minha vida. Meu pai, uma vez, né, quando meu pai estava vivo, ele comprou um lote. A prioridade era ter casa própria. O objetivo era ter casa própria. E o cenário era que a minha mãe conseguiria subir as escadas, né? E a gente meu pai comprou um lote um pouco mais distante, né, em relação à escada. Tinha uma escada. Só que ele não conseguiu visualizar que, naquela época, a mãe já estava começando a passar, já não estava conseguindo mais, já estava tendo problema de coração, enfim. Então, assim, subir escada já não era mais. Então, a prioridade lá, talvez ter casa própria era o objetivo, mas a prioridade era a saúde da minha mãe. Então, assim, são coisas assim, são nuances, são momentos que a gente está vivendo, né? Que as prioridades mudam. Elas não são uma estaca firme escrita em pedra, né? Então, a gente precisa estar sempre pensando sobre isso, trazendo isso para a realidade, o tipo de ser humano que a gente quer ser,
né? Isso são pontos de reflexões. Aí vem a questão, né? Que eu acabei de falar. Objetivos de vida e estilo de vida, né? São marcos para os quais queremos chegar. Os objetivos são marcos aonde a gente quer chegar. É o que a gente quer atingir, né? O estilo de vida é como eu quero ser. É o tipo de pessoa que eu quero ser, né? Por exemplo, para mim hoje, o estilo de vida que eu quero construir não é o estilo da correria, do impulso, sabe? Então, assim, são coisas assim que a gente vai colocando no cardápio, né? Vai tirando, a gente tira muito de coisa, né? E coloca outras coisas, né? Se algum tempo atrás a alimentação saudável não era um hábito que eu gostaria de ter, hoje já é algo que eu quero ter. Então, as coisas vão mudando. Então, assim, eu penso muito na minha sobrecarga. Eu penso em qualquer coisa que eu venha fazer futuramente, eu penso, cara, será que isso vai me sobrecarregar? Né? E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa na sobrecarga que aquilo vai levar e tal, se vale a pena, né? Tem uma frase do minimalismo que fala assim, olha, a gente às vezes esquece, né? A, o que a gente quer, né, obter é o tempo de vida que a gente está dando naquilo. É uma coisa assim que a gente não pensa muito, né? Então, assim, às vezes demora, não é o quanto você juntou, se você juntou 10 mil com o carro, é o tempo de vida que você dedicou para juntar esses 10 mil. Já parar para pensar nisso? É uma coisa muito legal para pensar. Não é para a gente se culpar, mas é a gente pensar, caramba, eu preciso passar mais 10 anos, por exemplo, sei lá, você coloca um objetivo e você vai ter que dedicar um tempo de vida para isso, né? Então, é uma coisa para a gente pensar muito, né? Para pensar, para a gente trazer para reflexões, né? E aí, outro ponto é inspirações e mentores. Hoje, quem me inspira hoje, né? Tem tipo de pessoa que me inspira para ser para ter aquele tipo de vida que eu quero, né? Então, assim, hoje você tem pessoas que te inspiram, né? Que te mentoram de algum modo. E será que eles ajudam você, de algum modo, a apontam para você nessa direção do estilo de vida que você quer, né? Talvez você está seguindo pessoas que estão falando de coisas que você não valoriza hoje. E aí, talvez isso vai arranham, né? A sua visão de estilo de vida. É importante estar o máximo possível alinhado. E aí, o excesso também de pessoas também que você segue. Então, isso é muito importante também a gente pensar nisso, né? Quais são nossas inspirações, nossos mentores, isso é muito importante. Por isso que eu coloquei esse ponto aqui. E aí, essa pergunta de ouro, né? Essa pergunta ouro. Se eu tivesse a vida perfeita, como ela seria? Essa é a pergunta ouro, né? Essa é a pergunta ouro. A gente pode escrever, olha, se a minha vida fosse perfeita, no trabalho, eu ia trabalhar, eu ia trabalhar, tirar férias, eu ia, enfim, trabalhar quantas horas, né? Isso aqui é uma pergunta muito hipotética, uma suposição, né? Mas ela aponta muito para essa questão do estilo de vida, né? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: quem é platonista, quem é médico, né? Que trabalha plantão, tem um estilo de vida que, sabe, às vezes não para para pensar, mas às vezes está com 3, 4 trabalhos, 2 trabalhos, e está levando a vida assim. Então, assim, tipo, se você tivesse a vida perfeita, né? Você seria um médico, se você fosse médico, plantonista, que pega 2, 3 trabalhos, ou seria um Paulo Musi, que cada consulta dele é R$ 2.000, né? O cara é fera. Entende? Qual caminho você escolheria, né? A gente pode escolher e tá tudo certo você ser plantonista. Aqui não é isso. Então, assim, é aquela coisa, você quer ser um corredor maratonista de 42 quilômetros, ou você quer ser um corredor, né, não tão maratonista, ou você quer ser um corredor de final de semana, que tipo de ser humano você quer ser, né? E essa pergunta é a pergunta ouro, que a gente pode fazer de vez em quando. Se eu tivesse o trabalho perfeito, como é que ele seria? Se eu tivesse a saúde perfeita, como é que ela seria? O casamento, enfim, é hipotético, né? Mas aí você vai colocando mais dados, mais elementos, isso faz você refletir. Bom, hoje eu não tenho isso,
Mas seria muito legal eu ter isso, sabe? Por exemplo, seria muito legal você ter condições, por exemplo, dizer, olha, não estou afim de trabalhar os próximos 3 meses, fazer 3 meses sabático, né? Para você é interessante, tem gente que não. Tem gente que quer continuar trabalhando. Então, assim, o que você quer, né? Se a sua vida fosse perfeita, como que ela seria? Isso é uma pergunta, assim, cara, aí você pergunta, nossa, você começa automaticamente a comparar como que ela é hoje. E aí você começa a fazer uma balança, né? Não, tudo bem, que eu não vou ter esse tipo de vida, mas será que não dá para ser mais leve, né? Será que não dá para... Tá, hoje eu tô tendo X, Y, Z de maus hábitos. Será que eu não posso tirar pelo menos um ou dois? Sabe? Aí você começa a pensar nisso e começa a ter, talvez, reflexões que geram microações que, ao longo prazo, né, vai tornar a pessoa que você é hoje. Porque nós somos, hoje, as nossas escolhas que fizemos há 3, 4 anos atrás. Mesmo que a gente não estivesse, naquele momento, consciente. Então, nós somos hoje, nós escolhemos atrás. Então, assim, a gente vai construindo tijolo por tijolo. Às vezes é mais lento, às vezes é mais rápido, enfim. Então, essa é a pergunta ouro, né? Essa é a pergunta muito legal, muito legal. O que hoje está na sua vida que se a sua vida fosse perfeita, não estaria mais? É uma outra pergunta, né? Pergunta talvez mais interessante ainda seria você perguntar, olha, eu sei que eu não vou chegar nessa vida perfeita, mas o que eu posso tirar hoje? Ou posso tirar nos próximos 3, 2, 1 ano, sabe? Isso é muito importante, sabe? Por exemplo, a gente já imaginou, né? A gente já imaginou que a nossa vida, né? Tipo assim, é só trabalho, é só trabalho. Talvez não seja só isso, né? Não seja só isso, talvez seja, né? Então, assim, tem outra coisa também que a gente pode pensar nessa questão de estilo de vida, a gente pensa, olha, as pessoas que eu conheço, né? Elas têm um estilo de vida parecido com aquilo que eu quero ter, né? Também, né? Tem pessoas que têm um estilo de vida que não faz mais sentido para mim hoje, né? Então, assim, são coisas assim, são pontos, né? Para a gente pensar nosso estilo de vida. Por mais que seja uma coisa abstrata, e aí que pega, né? Por ser abstrato, muitas vezes não, a gente procrastina, pensar sobre isso, a gente deixa para lá, enfim, não, vamos deixando a vida nos levar, e quando a gente constata, a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente não queria estar fazendo, porque não pensamos, né? Então, hoje, por exemplo, hoje eu pego a minha vida e falo assim, cara, não faz mais sentido para mim ficar acumulando coisas. Não faz mais sentido. Por mais que eu queira comprar coisas, né? Então, assim, o estilo minimalista, por mais que eu não seja minimalista na essência, ele me faz pensar muito. Por exemplo, eu sou cristão, mas eu gosto muito da filosofia budista, porque ela me faz pensar muito. Ela faz, tem coisas no budismo que me faz pensar, me abre a mente, sabe? Por mais que eu não seja budista, sabe? O minimalismo é muito legal, porque ele fala que não é no objeto que está a felicidade, né? Então, assim, você pode ter 10 carros, Ferrari, e ser infeliz. E você pode ter um Fusca e ser feliz. Que louco isso, né? É isso. Então, assim, a, a, pensar nisso faz muito sentido para mim hoje, né? Quando eu começo a fugir muito daquilo que eu tenho como centro, eu já começo a perceber, olha, não é o estilo de vida que eu quero ter. Esse mau hábito, tudo bem, eu tenho maus hábitos, mas eu não quero ter esse mau hábito daqui próximos 2, 3 anos. Então, e aí você vai construindo, isso é médio e longo prazo, não é da noite para o dia, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? O estilo de vida que a gente quer não é da noite para o dia, ele não é construído no miojo, e ele não é vendido, não é vendido por aí. Então, e aí a gente tem que tomar muitas decisões. Às vezes decisões que doem, decisões difíceis, escolhas, tirar pessoas que não fazem mais parte da nossa vida, né? Hoje eu estava assistindo um podcast do Renato Carim
com o Júlio, lá na SBT com aquele cara, Danilo, né? Gentili. E ele fala uma coisa lá no podcast que eu acho que faz muito sentido para mim. O Júlio e o Renato, cara, eu ia até salvar isso. Ele fala uma coisa lá que faz o seguinte: eles ficaram brigados durante 16 anos. Hoje eles são amigos e tal. E mais louco, depois que eles voltaram a ser amigos novamente, eles constataram que eram os amigos deles que faziam intrigas para que eles ficassem afastados. Então, assim, muitas vezes, os nossos, entre aspas, amigos, né, vão fazer com que a gente tenha um estilo de vida não muito legal. Hoje, eu tinha amigos antigamente que não me faziam bem. Então, assim, a gente tem que refletir, né? Fazer escolhas. Hoje, para mim, não faz mais sentido beber, mas eu tinha amigos que bebiam. Não faz mais sentido, por exemplo, dormir tarde, curtir a vida loucamente, né? Como se fosse uma montanha-russa sem freio. Não faz mais sentido mais para mim isso. Então, eu não quero ter amigos que me incentivam nem de longe a fazer isso. Então, assim, você vê como o estilo de vida, ele está em muitas coisas que a gente faz, assim. Por exemplo, pessoas que a gente segue, que a gente ouve, que a gente coloca na nossa vida, que vão construir, né, aquilo que o Endo já fala, né? As pessoas são um peso ou não, né, na sua vida. Então, assim, são coisas que a gente vai começando a pensar, né? Eu não quero viver um estilo de vida que me adoece. Por mais que eu queira ser produtivo, por mais que eu queira atingir meus objetivos, mas eu não quero, tipo, ter que vender um rim para ser o melhor coach do mundo. Vamos supor assim, né? Vamos colocar assim. Eu quero ser coach, quero ser empreendedor, quero ser empresário, mas eu tenho que abrir mão do meu casamento. Eu tenho que, sabe, fazer coisas desse tipo, sabe? Que muitas vezes, às vezes, a gente pensa que tem que fazer essas escolhas, né? Ou eu tenho que viajar, enfim, depende muito. Se você define esse estilo de vida, ele já começa a mensurar quais objetivos que você vai ter. Por exemplo, o estilo de vida de um Cristiano Ronaldo, que é um dos melhores jogadores do mundo, é diferente do estilo de vida, por mais que seja saudável, exige, é alta performance, né? Exige muito mais do Cristiano Ronaldo do que se eu fosse jogador do Santos profissional, entende? Não sou o melhor do mundo, sou feliz aqui, tenho um estilo de vida e tal, mas o Cristiano Ronaldo tem um estilo de vida super, muito mais alta performance, né? Que exige muito mais, enfim, a alta performance tem um preço, que muitas vezes a gente não vê. Então, assim, são coisas assim, que a gente não percebe muitas vezes. Então, tudo cobra um preço. Isso que eu quero dizer para vocês, tudo cobra um preço. Se for comprar um carro, o dinheiro que você vai juntar para comprar esse carro, o tempo de vida que você vai juntar, né? Você vai ter que juntar para comprar esse carro. Então, tudo cobra um preço. A pergunta é, você quer pagar esse preço? Né? Então, tudo cobra um preço. Né? Tudo requer que a gente tome decisões, escolhas. E aí eu comecei a pensar, cara, não quero ter um estilo de vida que me faça em uma direção contrária dos meus valores, que me faça ter que, sei lá, me redobrar, né? Muitas vezes, por exemplo, um enfermeiro, por exemplo, vamos dar uma ideia da Jennifer aqui. Enfermeiro, que era minha esposa, ela fazia isso. Ela trabalhava no SAMU e trabalhava no hospital. É um estilo de vida que, cara, poucas pessoas aguentam isso por um longo prazo, 5, 10, 15 anos, né? Tem gente que aguenta, ok. Mas é o estilo de vida que você quer ter? Né? Então, começa a pensar nisso, por exemplo, né? E aí você tem outras opções. Eu fico penso assim o seguinte, olha, tudo bem, eu trabalhar dessa forma, mas será que não tem outras opções mais interessantes para mim? É sempre pensar nisso. Tem opções? Eu estou num restaurante, tem batata frita, tem isso, tem isso, tem isso. Tem opções ali, sabe? Eu não sou obrigado, ou pelo menos
sentenciado a comer o mesmo prato todos os dias. Posso mudar. Então é isso. É nisso que o estilo de vida que eu acho que é pensar nisso, né? Isso é muito a longo prazo. Por isso que a gente não precisa ter pressa. A gente vai construindo isso, vai construindo, colocando os hábitos. É uma coisa que demora. E às vezes a gente chegar lá não é o melhor, é o processo, né? É sobre isso que eu queria falar com vocês, né? São 7 horas já? Meu Deus. E é isso. Deixa eu tirar aquela fotinha. Vamos tirar aquela fotinha, gente? Cadê? O pessoal aparece. Jennifer, Karina, Regiane. Letícia tá aí. Que bom te ver aqui, Letícia. Cadê o povo? Ah, ninguém vai aparecer não, gente? Olha só. Não, tudo bem. Aí vou mandar um desafio lá no grupo. Espero que tenha gostado da aula. É disso. Quando a gente pensar no estilo de vida, a gente pensa no tipo de ser humano que a gente quer ser, naquilo que a gente quer carregar e naquilo que a gente quer deixar. Olha só, pega aí. O tipo de ser humano que vocês querem ser, naquilo que a gente quer carregar e no que a gente quer deixar. Entende? Essas 3 coisas, assim, tipo, cara, se eu morresse hoje, o que eu deixaria? O que eu quero carregar, sabe? Tudo bem, eu quero ter coisa. Todo mundo quer ser feliz, quer ser bem-sucedido. Muitas vezes cobra um preço, porque a gente quer, sabe? Hoje, por exemplo, vamos dar só a última aqui, eu acho que é legal. Você pensar a Jota, que é um dos maiores treinadores complementares do Brasil, futuramente talvez seja do mundo, aí você pega a Thaís Goldin, que não é tão assim, você fala, cara, eu não estilo de vida que eu gostaria de ter é da Thaís. O Jota é mais famoso? Com certeza, com certeza. Tem muito mais seguidores e tudo mais, com certeza. Mas se eu fosse falar hoje, no meu coração, de verdade, por mais que eu goste de Joel J, eu gosto demais, mas o que eu me identifico de estilo de vida é claro que a Thaís Goldin, que ela consegue dar aula em casa, ela tem tempo, ela tem outras coisas, né? Então, assim, o GeoJ também tem tempo para o filho. Enfim, mas eu tô falando assim, o GeoJ fala muito, tem um nível de alta performance, o que cobra dele também, né? É muito mais do que a Thaís, nesse momento. Então, assim, são coisas assim que a gente pensa, cara. Ter uma Ferrari vai me cobrar um preço, ter um outro carro, é tipo de coisa que a gente pensa para construir nosso estilo de vida, tá? Então, um bom dia para vocês, fique com Deus, tá? Vamos finalizando por aqui. Tudo de bom para vocês, gente. Até Bom mais. dia. Até Até mais. mais. Tchau.